O Satanás resolveu pecar, e a gente não sabe o seu mistério, como surgiu isso no coração dele. Ele estava onde nesse momento? No céu. Mas que lugar do céu? No céu. No O céu céu. é um céu enorme. É, Ele estava diante de quem naquele momento? de Deus. Diante de Deus. E foi ele que Diante de... Então essa história de pecado é afastar-se de Deus. Não é. fica do lado de Pecado é uma escolha. O pecado é que nos afasta de Deus. Judas estava junto com Jesus e pecou? Pecou. Então não é Sim. afastar-se de Deus. Sim. Junto de Deus você pode pecar, você tem livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio não desaparece se você está junto de Deus. Satanás ele era Lúcifer, ele estava junto de Deus e ele escolheu pecar. Deus não tira o livre-arbítrio de ninguém. Então esse negócio de que pecado é afastar-se de Deus, isso é errado, não é bíblico. Os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. A separação é resultado do pecado, é resultado de uma escolha de fazer a própria vontade e não a de Deus. Entendeu? Entendi. Certo. Então, vamos voltar lá. Onde eu estava? Moisés, onde está Onde eles Lúcifer. Sim. Lúcifer estava no céu quando escolheu afastar-se de Deus. Quando escolheu fazer sua própria vontade. E ele convenceu quantos dos anjos aproximadamente para o lado dele? milhares. Milhares, mas em porcentagem. A terça parte. Não, quase metade. Quase metade dos anjos deram ouvidos. Porque, imagina, nunca tinha havido mentira. Nunca ninguém tinha levantado uma suspeita, eles não sabiam o que era isso. Os anjos acreditavam no que Lúcifer falava, ele era o chefe deles. Não tinha esse negócio de desconfiar, não, acho que ele não estava falando a verdade. Não existia isso, mentira. Você nunca ouviu falar em mentira, nunca viu falar em suspeita, nunca viu falar em nada errado. Aí vem o Lúcifer, o teu chefe, o regente que dava o tom para eles cantarem, vem e fala, olha, um problema aí na gerência do universo, está com um problema. A gente não precisa de lei. Vocês sabem contra que foi a revolta de Satanás? A guerra é contra a lei de Deus. E começou no céu e vai até o fim. A guerra é contra a lei de Deus. Escreve isso e guarda no seu bolso e de vez em quando você lê. A guerra é contra a lei de Deus. E até hoje ele quer que a gente não acredite que a lei é importante. O mundo evangélico prega a graça. É importante? É. Mas despreza a lei. Lei e graça são irmãs gêmeas. Sabe o que é irmão gêmeo? Uhum. O que é irmão Nasce gêmeo? junto. Que nasce junto e ele é a mesma cara. É a mesma cara. Exatamente. Gostei de você, viu? Gostei. Puxar você vai ser meu assistente. É a mesma cor. Então. Não tem a mesma cara. Essa é muito boa. Então Satanás começou a falar assim, ele era Lúcifer ainda, tá? Olha, a gente não precisa de lei. Nós não somos perfeitos? Sim. Ele fala meia verdade, sabe? Os anjos eram perfeitos? Sim. Por que então a gente não pode seguir a nossa consciência? Se a gente é perfeito, a gente pode seguir a nossa consciência. Aí eu consigo, mas não é mesmo? Você vê que essa lei, ela tira a nossa liberdade. Se eu fosse Deus, se eu estivesse no trono de Deus, todo mundo ia fazer o que queria. Todo mundo ia fazer o que quisesse fazer. Aí ia ser feliz mesmo. Porque você vai seguir o seu coração. Mas Deus colocou a lei por bem deles, não por mal. Olha só, Deus pôs uma lei para a felicidade de todos. Só que Satanás, o Lúcifer, começou a falar diferente. E ele foi, Deus deu tempo para ele, para ver se ele se arrependia. Só que ele foi, fermentando, até que quase metade dos anjos estavam do lado de Lúcifer. Aí sabe o que aconteceu? Jesus reuniu todo mundo. E o Apocalipse diz, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Que batalha foi essa? Você acha que foi luta? Espada? Flecha? Não. Porque se Deus fizer assim, né, nem precisa fazer assim. Se ele pensar, destrói tudo. Se ele falar, os anjos morriam tudo.
Essa palavra em grego quer dizer polemos. Ou batalha, ou polêmica. Ou seja, eu fico imaginando assim, um grande auditório e cada um apresentando as suas razões. Lúcifer vai lá e apresenta suas razões. Aí Jesus vai lá e apresenta suas razões. E eles dialogaram, discutiram, e no fim dessa conversa, o que aconteceu? Uma parte dos anjos que estavam do lado de Lúcifer volta para Deus. Mas Lúcifer fica ainda com quantos? 1/3 dos anjos. E aí ele é expulso do céu. Agora vocês, não dá para vocês ficarem mais aqui. E sabe o que ele foi fazer? O que Lúcifer foi? Agora diabo, o que ele foi fazer? Eles ficarem lá porque eles não concordavam. Não concordavam com a lei. Como é que vão ficar lá sem obedecer a lei e fazer o quê? Agora, o que eles fizeram depois que eles foram expulsos do céu? Lúcifer começou a ler a Bíblia. Não tinha Bíblia ainda naquela época. Ele já era diabo agora. Ele foi visitar os outros mundos para tentar convencer os outros mundos. Olha, nós estamos aqui no movimento aqui, a gente precisa arranjar um lugar para ficar. E vocês querem aderir aqui? A gente começou a visitar todos os mundos. Ninguém quis ele. Sabe quem que quis? É o nosso mundo. E ele veio aqui e conseguiu enganar Adão e Eva. E aqui ele fez o seu reino. Agora veja o seguinte. Por que Deus não destruiu Lúcifer? Quando ele perdeu a batalha. Ó, você perdeu. Ó, nós estamos em maioria, né? 2/3 contra 1/3. Vocês estão em minoria, morre com vocês. Por que ele não destruiu Lúcifer logo no comecinho? Quando ele começou a pensar bobagem, por que Deus... E eu vou falar uma coisa antes, mas por que Deus criou Lúcifer? Se ele sabe todas as coisas, por que ele criou Lúcifer? Esse aqui vai me dar um trabalho, não vou criar ele não. Deixa aqui, não vou criar outro. Vou criar outra pessoa. Outro. Por causa de quê? Por amor. Hã? Por amor. Vamos imaginar que Deus tivesse matado Lúcifer. Ah, você está indo contra as minhas leis? Vai morrer fuzilado. O que os outros anjos pensariam? É só assassino. Isso mesmo, Davi. É só levantar a mão contra ele que a gente já morre. Então, vamos seguir a Deus por medo. Ia ser legal? Não. Não ia ser uma obediência Ia perfeita. acabar com o universo, com a felicidade das pessoas. Iam obedecer e iam por medo. E é legal obedecer por medo? Não. Não é legal. É melhor obedecer tranquilo. Isso. Então, agora, por que quando a gente tem um problema aqui na Terra, a gente tem assim um problema assim, o meu vizinho pôs a cerca onde não devia. Ele pegou 10 metros do meu terreno. Eu fui lá, não, é aqui a minha cerca, aqui acabou. Finge que você nem tá vendo. Isso mesmo, seria o melhor. Mas teve um caso desse aqui, não foi comigo, graças a Deus, mas teve um caso desse aqui, que o cara botou a cerca e falou, aqui acabou. Aí o que ele fez? O dono do terreno prejudicado. Ele foi aonde reclamar? No moço? Hã? No moço? Na prefeitura. Não, ele foi num lugar que tem... Onde a gente vai quando a gente tem um problema? Ainda bem que vocês não sabem disso, que não é bom mesmo. Ele foi diante do juiz. Ele foi no juiz. O juiz é uma pessoa que decide quem está certo e quem está errado. Aí o juiz pede as provas, documentos, testemunhas, e analisa e diz quem está certo e quem está errado. Depois ele dá a sentença. Certo? Certo. Então, se você tem um problema com um vizinho e precisa resolver com um inimigo, tem um juiz que decide. Agora, e se o problema é com o juiz? Quem decide? Deus. As testemunhas. Agora eu tenho um problema com o juiz. O terreno do lado era do juiz. O cara invadiu o terreno do juiz. É o juiz que vai decidir? Não. E agora? É Deus. E quando a acusação foi contra o juiz de todo o universo que foi Deus, quem é que decide? Deus. Como é que ele pode decidir se é contra ele? Não seria suspeito ele decidir, ele mesmo, uma acusação Ele mandou contra uma ele? pessoa. Que pessoa? Não sei. Não, você está falando certo, filho. Você está falando certo. Não está errado, não.
Vocês estão entendendo que a acusação de Satanás foi contra o juiz de toda a terra? De todo o universo? E ele não podia decidir. Se ele decide a favor dele, é lógico que ele está certo, a gente entende que ele está certo, mas se ele decide, seja qual for a decisão, é suspeito. Porque é contra ele, vai se favorecer. Ele vai se dar bem. Ele vai Vai querer se dar entendeu? bem. Se ele tivesse convicção que ele estava errado, ele não tinha nem chegado a esse ponto. E é uma lei de Deus, né? Um E juiz agora? não pode julgar a sua própria causa. Exatamente. Levítico. E aí? O que Deus faz? Ele não Agora deu uma vai sua acusação própria- pendente contra Deus no universo, que Deus é injusto e sua lei é injusta. Ele chama testemunhas para... Vem aqui. Vem aqui. Ele chama quem? Não, ele chama quem? Ele chama Thomas. Thomas é testemunha. O que ele faz? E ser-me-eis? E Testemunhas. ser-me-eis testemunhas. E a testemunha vai fazer o quê? Vai falar, Vai vai julgar essa decisão. Vai Não, na testemunha. verdade, ele instaura Eles- um juízo popular, alguma coisa assim. É né? um julgamento. E onde É um ele julgamento. senta no banco dos réus. Deus, livremente, espontaneamente, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Mas ele fez o seguinte: eu vou sentar no banco dos réus e vou deixar vocês, o universo, me julgarem. O universo vai me julgar. Meus seres criados vão me julgar se eu estou certo ou se está errado. Só que, assim, uma questão. Os anjos também estavam envolvidos. Então, eles também não poderiam participar dessa segunda lei. Também, quem tá em envolvimento, no caso, a metade dos anjos, eles também não poderiam participar desse julgamento. Sim. Quem foi que foi esse juiz que ia julgar essa causa? Olha, o julgamento, ele, Porque o julgamento vai se ter. o julgamento é o seguinte: é a prova diante de todos de quem está certo. Tem que estar evidente essa prova. As pessoas vão, os seres criados todos do universo, são espectadores desse conflito. Eu acho que um paralelo perfeito entre o juízo da terra e do céu não existe. Porque o Jesus é advogado e é também juiz, né? Aqui a gente não pode ter um advogado que seja também juiz. Eu entendo que Deus está pedindo a gente, para nós, que sejamos testemunhas. Ser-me-eis testemunhas. E como é que a testemunha faz? Ela apresenta o que ela... a favor... Ela vai testemunhar a favor de um ou de outro. E se a acusação contra Deus é que é impossível guardar a sua lei, eu vou dar um exemplo. Se eu falar para vocês que a Gabi... a Glorinha fala que a Gabi toca flauta. E eu digo que não toca. Tá? Vamos dar esse exemplo. Glorinha fala, Gabi toca flauta. E falou, não toca. E aí, Glorinha, como é que a gente resolve isso? Ela toca flauta? Gabi que vai decidir. Isso que você está falando faz muito sentido. Só estou tentando fazer uma ilustração. Ela vai decidir, mas não necessariamente sendo juiz. Exatamente. Ela fala que toca flauta e eu falo que não toca. Adianta a gente brigar o dia inteiro aqui, eu grito mais alto, ela grita mais alto, ela fica em pé, eu fico em pé, e eu fico falando, Gabi não toca flauta. Ela não, Gabi toca flauta. Como é que resolve isso? chama a pessoa. Pega a flauta ali, ó. Pega lá. Pega a flauta, leva pra Gabi. Essa aqui. Não, do outro lado. Isso vai me decepcionar. Se ela fizer isso, quem ganhou? Eu ganhei. Não sabe tocar nada, nem o lado que toca ela sabe. Como é que toca a flauta? Obrigada. Resolveu o problema? Sim. Vocês estão entendendo? O diabo está falando para o universo assim, os filhos de Adão não podem guardar a lei de Deus. E o diabo fala assim, o diabo está falando, os filhos de Adão não podem guardar a lei de Deus. Deus fala, pode. Pode, não pode, pode. Como é que resolve? Mostra um povo que guarda a lei de Deus. E quem é esse povo? Nós. Nós, louvado seja o Senhor, Ele escolheu gente para ser sua testemunha. Para resolver a questão.
E o que está faltando para Jesus voltar? Nós pregamos o evangelho. Muito bem. Mas esse é a consequência de existir um povo preparado. O que está faltando para Jesus voltar? As pragas acontecer. Não, nem a nova. Vai acontecer. Mas fala para o povo aí. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quem que aguarda? Cristo aguarda. Não é nós que estamos aguardando a voz de Jesus, é Cristo que está aguardando. Continua. Com fremente O desejo. que é fremente desejo? Com desejo? Fremente desejo, com muito. Cristo aguarda com intenso desejo, muito forte. Ele quer que nós não Continua. façamos a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá reclamar-vos como seus. Parábolas de Jesus 69. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, ou seja, quando esse povo tocar flauta, eu volto. Quem quer tocar flauta? Tocar flauta é ser fiel. Amém? Amém. Quando Jesus volta, quando esse povo estiver tocando flauta. Perfeitamente, não é tocando malemar, não. Tocar flauta é ser fiel, inteiramente fiel. É antes morrer do que pecar. Sabia disso? Sabia. Pode matar, não tem problema. Quer meu pescoço? Pode cortar. Mas eu não vou fazer o que Deus não quer. Sabia Quando disso? esse povo tocar flauta, Deus vai voltar. não tem mais pecado no céu. Isso. Aí o que acontece? Aí acontece o que você falou. Deus manda a chuva serôdia, que é o poder especial do Espírito Santo, e a gente prega para todo mundo rapidinho. O mundo inteiro é iluminado. Você sabe quem que vai pregar? Mais que o grande número de pessoas vão receber a mensagem pelas crianças. Sabia? Daqui a pouco Eu assisti um filme, né? Como que se chama? Não, qual é o título? Mas... E sabia que vai ter rosto iluminado igual de Moisés? Você vai É. ficar com vontade de comer bebê. Rosto iluminado. As pessoas vão receber essa mensagem rapidinho. Zum! Começa a perseguição. Isso acontece quando? Quando que acontece essa pregação da chuva serôdia? No alto clamor. O alto clamor é a pregação. Quando que acontece isso? A gente recebe a chuva serôdia e sai para pregar. Em que momento? Quando é que vem o decreto? Quando o Papa liberar. O decreto dominical. Quem? Quando o Papa liberar. Quando o Papa liberar, não. O Papa dessa vez não tem parte com isso. Mas quando o decreto vem, é porque já tem um povo preparado. Então, quando é que começa essa pregação? Concomitantemente, ou ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou no decreto. E as pessoas estão querendo mudar para o campo nessa hora. Essa hora não é mais para mudar para o campo, essa hora é para pregar o alto clamor nas cidades. Você até pode morar no campo, mas vai lá pregar e daqui a pouco você vai ter que fugir, porque a perseguição vai ser tão grande que você não vai ter mais endereço. Talvez seu endereço seja na prisão. Talvez seu endereço seja no cemitério. E talvez seu endereço seja correndo por aí pelo mundo pregando. Então é um engodo dizer que nós vamos para o campo depois da decreto dominical. É um engodo. E falar que para Jesus voltar está faltando pregar o evangelho. Tá. Mas a gente não pode passar a carroça na frente dos bois. Imagina Marquinhos, eu e o André, nós três, vamos vender remédio para crescer cabelo. Nós dois temos, a gente bate na palma, tem remédio para crescer cabelo, uma coisa maravilhosa. Quem compra? Por que ninguém compra? Propaganda falsa. Por quê? Ele não vai. Os pessoal vão ser para pregar. Não. Por que eu, André e Marquinhos vendendo remédio para crescer cabelo, ninguém compra? Por quê? Porque vai estar sem dinheiro. Não, olha para nós, filho. O cara. Aqui, ó, bicho. Por quê? Vocês são carecas. Porque nós somos careca. A pessoa dá risada. A pessoa vai rir. Debocha da gente. Agora você vai pregar evangelho e não vive evangelho. É mesmo ridículo. Você dá um livro que não leu. Né? Tá entregando. O que está escrito dizendo? Eu não sei, não li. Ué,
Isso é ridículo. Ô, Mário, a gente tava com uma pessoa que ela tava ajudando no nosso carro, na última subida de Itapeva. E aí meu pai deu um livro. Às vezes meu pai não gosta de dar, sabe porque ele ainda não botou? E aí eu falei, eu já li esse livro. Aí o primo falou, eu tô dando um livro que eu já li, que eu já sei como é que é. Sim. Imagina dar um livro pra uma pessoa que você nem sabe o que é. Não leu o livro? Então, você vai pregar o Evangelho. O que está escrito lá em Salmo 51? Se não me engano, é verso 10 a 13. Quem pode ler? Senhor. Salmo 51, 10 a 13. Mãe, King James? Qual? King James ou essa? King James? King James? Irmãos, esse negócio é o seguinte: o diabo não vai tentar a gente com coisa ruim. Ele vai tentar com coisa boa. Porque ele sabe. Você acha que ele vai te pegar para você traficar drogas? Não tem chance. Você acha que ele vai pegar você para fazer aborto? Não vai. Você acha que pegar você para vender armas? Não vai. Ele não vai fazer isso. Porque ele sabe que você não cai, mas ele vai te pegar nas sutilezas. Ele Entende? vai te levar para as coisas más. Ele vai te levar para as coisas más, mas ele te tenta com as coisas boas. É. O que Marta estava fazendo quando ela foi advertida por Jesus? Servindo ele. Fazendo coisa boa. Encheu, fazendo coisa. Jesus falou, filha, olha, só uma coisa é necessária. Qual? 51, 10 a 13. Eu acho que é 10 a 13. Achei já. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Cria em mim um coração limpo, ó Deus. Renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulse da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então, Ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. ótimo. Primeiro, crie em mim um coração puro, renove em mim o espírito reto. Então, eu ensinarei os transgressores da tua lei. Qual é a sequência? Primeiro você tem a transformação, depois você prega. Como é que você vai dar autoclamor vivendo uma vida de laodiceano? Você come igual ao mundo, você vive igual ao mundo, sua expectativa é igual ao mundo, você se diverte igual ao mundo, você tem as doenças do mundo, você tem as ansiedades do mundo, as depressões do mundo, e vai levar o que para a pessoa? Mas não serviu para você? Você está perrengue igual eles? E como você vai se transformar? Como é que você... Uma pergunta boa. Levanta e faz essa pergunta para o povo. Gostei desse menino aqui. Pergunta aí. E como você vai ser transformado? Como é que você vai ser transformado? Pela Nós somos criacionistas ou evolucionistas? evolucionistas. Hã? Evolução. Não. Evolucionista não. Nós somos criacionistas. Nós achamos que o mundo foi criado em milhões de anos, ou foi assim, Deus falou e se fez? Deus falou e se fez. Deus falou e se fez. Quando nós pedimos para Deus com fé, Senhor, muda o meu coração, o que Davi pediu? Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim o espírito reto. Quanto tempo Deus leva para fazer isso? Um segundo. Pronto. Respondeu. Obrigado. É assim que resolve a questão, pedindo. Senhor, muda meu coração. Pronto. E tem que acreditar que mudou. Agora você fica lá, eu sou pecador, eu sou assim, síndrome de Gabrielão. Sabe? Como é que é a síndrome de Gabrielão? A baiana lá sabe. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Nós temos que acreditar no poder criador de Deus. Deus falou e faz. Por isso que na Bíblia fala que Davi foi segundo o coração de Deus. Isso. Falou e foi. Então tem que acreditar. Certo? Acreditar que Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder criador. Se você tem gente que fica pedindo perdão 20 vezes pela mesma coisa. Pede perdão. A mesma coisa. Já pediu primeiro, Deus perdoou. Você fica pedindo perdão. Você pode dar a lembrança daquilo que você errou. Pedro nunca esqueceu de ter traído Jesus. Aquilo ficou com ele o resto da vida. Você lembra daquilo e agradece a Deus pelo perdão que Ele te deu. Senhor, muito obrigado que o Senhor me perdoou aquela minha ingratidão. E falando de Pedro, vamos sair um pouquinho da sequência aqui e vamos falar um pouquinho de Pedro. Quando Jesus falou para Pedro assim,
esta noite todos me trairão. Todos vão me abandonar. O que é que Pedro falou? Eu não. Eu não. Eu não, Senhor. Se precisar, eu vou até a morte com o Senhor. Ele estava falando a verdade ou mentira? Verdade. Verdade, ele não estava mentindo. Ele estava falando a verdade. E por que, que ele traiu? Por que ele negou? Porque ele se achou suficiente, autossuficiente. E ele negou na hora de provar. Confiança em si mesmo, autossuficiência. Isso que a gente não pode ter. A gente se achar. Ah, eu sou adventista, eu conheço a verdade. E se você se desligar de Cristo um minuto, você cai. Pedro não estava mentindo. Só que ele achou que o poder estava nele. E o que Pedro devia ter feito? Quando Jesus falou, esta noite todos me trairão. O que ele devia ter feito? Cair aos pés de Cristo e falar, Senhor, me dá poder para mim não Para abandonar o eu, Senhor. não é mim, eu. Para eu não abandonar o Senhor. Isso. É o que a gente tem que fazer. Toda manhã, cair aos pés de Cristo e pedir poder para a gente não desonrar o nome de Deus. E não é só de manhã, é durante o dia, é quando chegar a tentação. Sempre. Lembra do periscópio? Uhum. Periscópio, tentação, chegando a tentação. Senhor, me ajuda, me dá poder. E nem ajudar a pessoa. E tem gente para ajudar, tem gente para o periscópio, tem que pedir para o periscópio funcionar. Tentação chegando, o Espírito Santo fala, olha, tentação chegando, ele não pode te livrar se você não pedir. Mas se você pedir, ele te livra, tá bom? Tá bom. E é assim que a gente vai crescendo. Deus dá mais luz, mais luz, mais luz. Se você repete o primeiro ano, você vai para que ano? Segundo.